Fala pessoal, eu me chamo Isabela e esse aqui é o Diário do Despertar. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre céu e inferno, como estados de consciência e não numa visão místico-religiosa que foi difundida por aí. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu falo que eu fui ao inferno, né, numa experiência com ayahuasca. Vou deixar o card do vídeo aí para vocês. E no vídeo de hoje eu vou estar comentando um pouquinho sobre céu e inferno como estados de consciência e algumas experiências que eu tive através da ayahuasca também, envolvendo esses estados de consciência. Mas antes de falar sobre céu e inferno como estado de consciência, eu vou trazer a visão que se tem, né, difundida sobre céu e sobre inferno através da religião. Então, as religiões cristãs, né, elas trazem pra gente que céu é um lugar bom, inferno é um lugar ruim, né? Que se nós formos pessoas boas na Terra, que se nós for pessoas que seguem a Jesus e os preceitos de Jesus, nós alcançaremos o céu. E se a gente for um ser humano ruim, um ser humano deplorável, a gente vai para o inferno e ficaremos lá eternamente. Então eu estou aqui para dizer para vocês que não é bem assim que funciona. E como eu sei disso? Eu sei disso através de experiências pessoais minhas e eu vou estar comentando aqui um pouquinho com vocês. Então, céu é um estado de consciência, inferno é outro estado de consciência. Céu é um estado superior de consciência e inferno é um estado inferior de consciência. A gente não precisa morrer para ir para o céu e a gente não precisa morrer para ir para o inferno. Como estados de consciência são estados acessados através da frequência, a frequência que eu vibro internamente. Então, se eu sou uma pessoa que eu consigo elevar a minha vibração, elevar os meus pensamentos, elevar os meus sentimentos, elevar as minhas ações, eu acesso o céu, aqui e agora. O contrário também é verdade. Então, se eu sou uma pessoa que eu abaixo a minha frequência através dos meus pensamentos, através dos meus sentimentos e através dos meus atos, eu acesso o inferno, aqui e agora também. Eu vou trazer algumas experiências para vocês de estados superiores de consciência que eu já pude acessar e de estados inferiores. Então aqui no canal já tem um vídeo onde eu relato um pouco, né, sobre o inferno. Então eu vou falar novamente um pouquinho com vocês sobre o inferno e depois eu falo um pouquinho sobre o céu, né? Já faz quase 5 anos que eu tomo ayahuasca e nesses 5 anos, trabalhando o despertar da minha consciência, eu venho compreendendo cada vez mais que tudo é frequência. E durante uma sessão de ayahuasca, o espaço que eu frequento, e hoje em dia eu e meu esposo também servimos chá, e hoje em dia eu e meu esposo também servimos chá, a gente faz um trabalho voltado para a gente se autoconhecer. A gente faz um trabalho voltado para que a gente possa mergulhar nas nossas próprias densidades, mergulhar nas nossas próprias sombras, ou em outras palavras, para que a gente possa descer nos nossos próprios infernos, né? Então, ao longo desses quase 5 anos aí tomando chá, eu já fui muito ao inferno, toda sessão de ayahuasca eu vou. Mas o que que eu vou fazer lá, né? Não seria um lugar ruim, né? Não tem demônio? De fato, tem muitos demônios. A gente traz uma outra linguagem, né? Ao invés de trazer a linguagem demônio, a gente traz linguagem elemento denso. Elemento denso é a mesma coisa que ego, que é a mesma coisa que demônio. Só que diferente da visão religiosa, a gente entende que os demônios, eles não estão fora de nós. Os demônios estão dentro da gente. Então, dentro de um trabalho com ayahuasca, um trabalho de autoconhecimento, o que que eu vou fazer no inferno? Eu vou me encontrar. Então, eu vou encontrar as minhas próprias sombras, eu vou encontrar as minhas próprias criações. Porque eu só sou capaz de transformar aquilo que eu reconheço, aquilo que eu conheço dentro de mim. Se eu não conheço, se eu não reconheço, como que eu vou mudar? Então, as religiões, elas fizeram com que a gente temesse as trevas e que a gente buscasse a luz. Mas é impossível que a gente conheça a luz sem antes conhecer as trevas, porque a luz ela está contida dentro das trevas e porque as trevas estão dentro de nós mesmos. Então, quando eu temo as trevas, eu estou temendo a mim mesmo, eu estou temendo a minha própria luz também. E como que funciona isso, né? Nós, como seres,
vivemos muitas e muitas existências, e em cada existência a gente experimenta um pouquinho de cada coisa, seja na luz, seja nas trevas. Então, de repente, uma vida anterior minha, eu fui uma pessoa um soldado, guerreiro, que matei muitas pessoas, foi extremamente violento. É, essa parte da minha existência, ela está contida numa região infernal, né? Numa baixa vibração. Eu abaixei a minha vibração nessa existência. E nessa existência como guerreiro, eu criei para mim mesmo o ódio, eu criei para mim mesmo a violência, eu criei para mim mesmo a ira. Tudo isso são o quê? Elementos densos. Tudo isso são o quê? Demônios. Mas de quem? Meu mesmo. Eu criei. Então hoje, com consciência, eu tenho a oportunidade de descer nessas dimensões e me encontrar, e encontrar minhas próprias criações. E através da morte daquilo que eu mesma criei, eu sou capaz de conhecer o oposto de tudo isso, porque dentro dessa densidade que está lá nas regiões infernais, que eu mesmo criei, vai estar a virtude. Então, para todo ego existe uma virtude. Então, de dentro de uma violência, de dentro de uma ira, de dentro de um ódio, a gente pode encontrar o amor. Então, o amor que eu sou em essência veio nesse mundo material e viveu uma experiência como um soldado, como um guerreiro. Então, esse amor ele foi encapsulado e essa cápsula é o que a gente chama de elemento denso, essa cápsula é o que a gente chama de ego. Então, como eu faço para conhecer esse amor novamente? Eu preciso quebrar, eu preciso eliminar essa própria criação minha. E aí, através dessa morte, né, que a gente chama de morte interna, dessa eliminação, eu extraio lá de dentro a virtude, que é o amor, que é a luz. E é esse amor, essa luz, é um estado superior de consciência, ele se eleva. Então, quanto mais eu faço esse processo de descer e extrair aquilo que é meu, mais eu me elevo. Então, quanto mais fundo eu vou, mais alto eu subo. Essa é uma lei hermética. Então, ao longo desses 5 anos, eu venho fazendo, né, várias descidas nas regiões infernais para encontrar partes minhas mesmos e produzir essas mortes para que eu possa me elevar. E o que seria então, né, os planos superiores? Como eu disse para vocês, são os planos das virtudes, né? Teve uma sessão de ayahuasca que a gente fez, eu não lembro certinho o ano, mas eu vou deixar aqui no link do vídeo a gravação da sessão. Uma sessão que foi realizada lá no Ayacer, em Cambé, próximo da região de Londrina. E nessa sessão, o tema da sessão era Glorium. E Glorium, né, ele é um estado de consciência elevado. A gente pode chamar de céu. E a proposta da sessão era que a gente conseguisse acessar essa frequência do Glorium dentro de nós. E de fato foi uma sessão, ela foi bem trabalhosa. Eu lembro que eu tive que fazer muitos trabalhos, muitas descidas, né, nessa sessão. E ainda eu ainda me questionava, nossa, cadê o Glorium, né? Eu tô aqui só descendo, mas onde está o Glórium? Mas eu confiei que fosse possível acessar e depois de muitas descidas nessa sessão, eu pude subir e de fato eu pude acessar esse Glórium, né? Que é o meu próprio céu interno. Então é um estado de consciência, é uma dimensão que existe dentro de mim mesmo. Então tudo está dentro de nós. E foi muito legal porque eu imaginava que o céu, né, o Glórium, seria cheio de informações, né, cheio de coisas lá. Dentro do meu processo não era assim, então era uma dimensão que tinha muitas cores, né? E um céu de várias cores, como se fosse um arco-íris, assim. Então, tinham várias cores, né, dentro daquela dimensão, assim. E eu me via lá sozinha. Na verdade, não sozinha. Era eu e um homem, né? Ele se apresentou no arquétipo do homem barbudo, né? Do deus barbudo, assim. Aí eu tive a compreensão que aquele homem, ele representava a própria consciência do Pai Divino, né? Então ele se apresentou nessa figura mais antropomórfica, né? Que era uma forma que eu conseguiria entender bem. E nessa dimensão eu era uma criança dançando com este homem, né? Com esse senhor que representava o Pai. E aí era eu e ele apenas dançando na eternidade, assim. Então foi uma experiência bem bonita, bem diferente. E eu lembro também que no meu céu, né, no meu Glorium eu vi unicórnios também, né, cavalos alados. Então dentro de mim essa dimensão se apresentou dessa forma. Eu já tive outros acessos ao Glorium também, depois dessa experiência. Eu tive mais um acesso, se eu não me engano, e se apresentou dessa mesma forma, né? Um senhor representando o pai ali e eu com ele, tendo a oportunidade de conhecer quem eu sou e conhecer a própria criação, né? A manifestação. Então essa foi uma experiência onde eu pude acessar o Glórium.
Então, essa foi uma experiência, já tive outras experiências acessando dimensões superiores. 5 anos tomando chá proporciona muitas experiências pra gente, então já acessei muitos planos sutis e acessei muitos planos densos também. Então, a ayahuasca é uma ferramenta, é uma tecnologia espiritual que possibilita a gente ter esses acessos multidimensionais, tanto supra quanto infradimensionais. E assim, gente, a ayahuasca, ela não vai despertar a consciência de ninguém. A ayahuasca ela é uma ferramenta que ela vai trazer algumas lembranças para a gente, algumas recordações, porque quando o espírito ele entra aqui na matéria, ele passa pelo véu do esquecimento. Então a gente nem se lembra que a gente é um ser espiritual, que a gente é um ser espacial. Então quando a gente toma ayahuasca, a gente vai tendo essas recordações. O que de fato vai promover o despertar da consciência e a sustentação da consciência, porque não basta que eu veja uma dimensão superior, não basta que eu veja que eu sou um ser espiritual, que eu sou um ser espacial. Eu preciso encarnar isso, eu preciso trazer isso para a matéria, eu preciso sustentar isso no aqui e no agora. Então a ayahuasca ela não faz isso. Então a pessoa ela pode passar aí uma vida toda tomando ayahuasca que ela não vai conseguir despertar a consciência dela na sua totalidade e muito menos trazer essa consciência aqui para a matéria, né? Então existem formas que a gente pode despertar a nossa consciência utilizando da ayahuasca, mas não como único recurso, e existem formas que a gente consiga trazer essa consciência para a matéria, que a gente consiga encarnar isso, né? E para quem quer saber essas formas, eu sugiro a leitura do livro Uma Mensagem Cósmica. É este livro aqui. Em todo vídeo do canal eu falo sobre esse livro praticamente, né? Então esse livro aqui, Uma Mensagem Cósmica, ele é um manual de ascensão. Ele é um manual para despertar a consciência. Não significa que se vocês lerem este livro, vocês vão despertar a consciência. Ele traz ferramentas. Se vocês praticarem as ferramentas que estão aqui, aí vocês despertam a consciência. E como que eu sei? Porque eu estou praticando e está funcionando. Então, esse livro aqui, ele traz uma série de ferramentas, né? A ayahuasca é uma delas. E esse autor aqui, que escreveu Uma Mensagem Cósmica, ele também escreveu um segundo livro, que é Eu Sou o que Eu Sou, As Chaves do Processo de Ascensão. Então, é este livro aqui. Eu vou deixar esses dois livros aqui na descrição do vídeo, né? A Mensagem Cósmica, ela está disponível na versão audiobook. Ela está disponível para ser impressa também gratuitamente, ou pode comprar, né? Adquirir o livro físico. Os dois livros são vendidos a preço de custo, porque o objetivo do autor é transmitir uma mensagem, né? Então, não existe nenhum fim lucrativo nisso. Então, ambos os livros são vendidos a preço de custo, a R$ 27. Então, vou estar deixando tudo aqui na descrição do vídeo para vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês também o Ayacer, que é o espaço que eu frequento, né, que serve a ayahuasca, que também promove jejuns. Vou deixar o link, né, do Instagram deles para vocês. Vou deixar o link do Instagram do Gilberto Franzoni. Vou deixar o link do meu Instagram também, porque no meu Instagram eu estou trazendo algumas postagens com relação ao autoconhecimento, com relação à espiritualidade. Eu também sou terapeuta, né? Então, dentro de um processo de terapia, a gente pode se autoconhecer e conhecer partes escuras nossas também. E conhecendo, a gente tem a oportunidade de liberá-las. Então, eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo para vocês, tá? E se vocês gostaram desse vídeo, eu peço para vocês deixarem um curtir, um comentário, compartilhar com algum amigo e se inscrever no canal, porque assim o canal ele cresce e o vídeo vai chegando para mais pessoas. O vídeo de hoje foi esse, pessoal. Um beijo, espero vocês numa próxima.